Você já percebeu como às vezes é impossível desgrudar o olho da vilã? Mesmo quando ela faz uma coisa imperdoável, tem algo nela ali que te prende. Então você sente raiva, mas também sente curiosidade. E no fundo, um tipo de admiração que você talvez nem queira admitir. Pois é, existe um motivo profundo para isso. As novelas não são só historinhas ali sobre amor, vingança, redenção. Elas são espelhos simbólicos, né? Lugares onde o nosso inconsciente se projeta, grita, né, pra gente, se revela. E as vilãs, especialmente, são aquelas que dão rosto ao que a gente tenta esconder. Então hoje eu quero conversar com você sobre os arquétipos do inconsciente coletivo e por que as vilãs das novelas brasileiras tocam tão fundo a nossa alma. Não é uma análise técnica, tá? Nem uma aula de psicologia, é um papo sobre a gente, sobre o que a gente sente, o que a gente nega, o que amamos nas sombras. Se esse tipo de reflexão te interessa, se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos juntos entender o que o Brasil inteiro sente quando liga a TV e, sem perceber, enxerga a si mesmo. As novelas, então, sempre foram mais do que entretenimento no Brasil, né? Elas fazem parte da nossa identidade coletiva. Desde o Bem Amado, Rock Santeiro, Vale Tudo, Avenida Brasil, cada uma dessas histórias foi uma forma de o país se enxergar, com as suas contradições, as suas paixões, desigualdades, sonhos. Então, durante décadas, famílias inteiras jantaram correndo para não perder o primeiro capítulo. E no dia seguinte, as cenas eram assunto no trabalho, no ônibus, no salão, no mercado. As novelas não apenas contavam histórias, elas criavam memória emocional coletiva. O Jung diria que elas funcionam como rituais modernos, momentos em que o inconsciente coletivo de um povo se manifesta de uma maneira simbólica. Então, cada personagem carrega ali uma imagem arquetípica. A mãe que acolhe, o pai que falha, o herói que luta, a vítima que sofre, a criança que sonha, mas nenhuma delas desperta tanta intensidade quanto a vilã. Porque a vilã é a personificação daquilo que a cultura tenta reprimir. Ela é a mulher que não pede licença para existir. E o inconsciente reconhece isso como uma liberdade. A vilã é, antes de tudo, um espelho da sombra coletiva. E quando eu digo sombra, não estou falando de alguma coisa ruim, uma coisa que é má, né? Falo daquilo que foi empurrado para debaixo do tapete da consciência. Porque o Jung dizia que a sombra é tudo o que o indivíduo não reconhece em si mesmo. Então é aquilo que a gente reprime, né? Por algum medo de ser julgado, rejeitado, punido. Mas o fato de esconder não apaga. Por isso, quando a vilã aparece com aquele olhar de quem não aceita ser diminuída, com alguma frase afiada, né, com uma presença que incomoda de alguma maneira, ela desperta na gente algo muito profundo. Aí a gente diz assim, né, eu não sou assim, mas parte da gente sabe que poderia ser. E o fascínio vem daí. Porque a vilã é o rosto do que a gente foi ensinado a negar, né? Então, ela vive impulsos que a sociedade considera errados. Ambição, raiva, desejo, orgulho, mas que são, na verdade, forças humanas, potências. Em entrevista recente sobre a nova versão de Vale Tudo, a atriz Deborah Bloch, que interpretou Odette Roitman, né, disse que as suas cenas viralizam nas redes porque as pessoas se reconhecem de alguma maneira. E é verdade. A Odette não é apenas uma vilã rica e arrogante. Ela é o arquétipo da sombra que se impõe. A mulher que carrega a ferida do abandono, né, e transforma vulnerabilidade em controle. E o público vibra, comenta, compartilha, e no fundo, tá se vendo nela, né? Pensa na Carminha, de Avenida Brasil. Ela é cruel, sim, mas também é trágica. Então, por trás da farsa, da vingança dela, existe ali, né, uma menina ferida, que aprendeu que ser boa não basta para sobreviver. Ou a Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino. Tão carismática, que acabou virando meme eterno, né? Então ela é uma mistura de dor, de ironia, violência, humor, e o público ama odiar. Essas personagens não são simplesmente más. Elas revelam o que a maioria esconde. A raiva por não ser valorizado, o desejo de poder, a dor de ser rejeitado, a inveja de quem parece ter tudo. Então elas são espelhos simbólicos da alma coletiva. E é por isso que a gente não esquece elas, né? Elas ficam na nossa memória. Porque, de alguma forma, a vilã realiza o que a gente reprime. Então, enquanto a mocinha perdoa, na maioria das vezes, né, a vilã enfrenta. Enquanto a mocinha espera, a vilã exige. Enquanto a mocinha sofre em silêncio, a vilã explode. E essa explosão é libertadora, mesmo que seja perigosa. Então ela mostra uma verdade humana. Quando a sombra é reprimida, por tempo demais, ela encontra jeitos dramáticos de aparecer. As novelas apenas encenam isso, mas dentro da gente o processo é real. Você já se pegou torcendo secretamente para a vilã se dar bem? Talvez não pela maldade dela, né, mas porque algo nela te representa. A sombra tem esse poder. Ela atrai e repele ao mesmo tempo. Você se incomoda com o que você vê, mas não consegue desviar o olhar. E é justamente aí que mora o poder terapêutico dessas histórias. A novela, então, vira, né, uma espécie de espelho seguro, onde você pode observar as suas emoções mais intensas sem precisar viver na pele. Então, quando você sente raiva de uma personagem, ou admiração por ela, isso diz algo sobre a sua própria história, sobre as suas feridas, os seus desejos, seus limites. Então, as novelas brasileiras estão cheias de contrastes, criam um cenário perfeito para isso acontecer. Elas falam de amor, de vingança, de perdão, de traição, de fé,
de poder, que são temas, né, que pertencem à alma humana desde sempre. É a mesma estrutura, por exemplo, dos mitos, né, só que com figurino da Globo e trilha sonora nacional. O enredo muda, mas o símbolo é o mesmo. Então, se os gregos tinham Medeia, Afrodite, Hera e Perséfone, nós temos Carminha, Flora, Nazaré, Odete Roitman. Elas são, de certo modo, as nossas deusas contemporâneas. Não no sentido religioso, mas simbólico. Então, cada uma delas representa uma força psíquica. E essas forças continuam atuando dentro da nossa psique e dentro da cultura. Quando você entende isso, começa a perceber mais que a novela não está apenas te distraindo. Ela está contando os mitos da alma brasileira. E cada vez que uma nova versão de Vale Tudo, por exemplo, surge, ou que uma vilã volta a ser assunto nas redes, é um inconsciente coletivo dizendo assim, né, a gente ainda precisa olhar para essa parte da nossa história. Então as vilãs são símbolos da luta por autonomia da mulher e do ser humano que quer ser livre, mas se perde ali tentando controlar o que acaba não conseguindo, né, o que não pode. E o público entende isso de uma forma intuitiva, emocional. Né? O Brasil tem uma alma profundamente emocional. Aqui sentimos tudo com intensidade, né? O amor, a dor, o humor, a fé. E as novelas traduzem exatamente isso, a alma coletiva em movimento. Cada década teve a sua vilã, símbolo, né? E essas mulheres são arquétipos que evoluíram junto com o país. E o público se reconhece nelas, porque as feridas também mudam de roupa, mas continuam ali as mesmas. Então, quando a Deborah Bloch diz que as pessoas se identificam com a Odete, ela está falando ali sobre algo que o Jung descreveu há 100 anos, 150 anos. O inconsciente é coletivo e se manifesta por símbolos compartilhados. As novelas brasileiras são um palco onde esse inconsciente ganha voz. A gente ri, chora, briga, mas no fundo está se reconhecendo. E o mais bonito é perceber que, através da ficção, nós fazemos algo que raramente fazemos na vida real, que é olhar para a sombra sem fugir. A vilã, afinal, é o nosso espelho invertido. Aquela que vive o que a gente não ousa viver, né? Que diz o que a gente não consegue dizer, que sofre do mesmo jeito, mas sem pedir desculpas. Ela nos ensina que a sombra não é um erro, né? Que ela é uma parte da alma que só quer ser compreendida. Então, no final das contas, as vilãs quase sempre pagam por seus erros, né? Mas antes disso, elas nos fazem sentir vivos, né? E, de certo modo, cada vez que uma delas cai, o público sente uma espécie de catarse. É como se a gente dissesse, né? Eu também tenho isso dentro de mim, mas eu posso escolher diferente disso. Então essa é a função simbólica da tragédia, da telenovela, do drama, né? Não é sobre moralizar, é sobre humanizar. Então o que essas histórias fazem é nos lembrar que a sombra existe, o erro existe, mas também existe a possibilidade de consciência. E consciência é o que transforma, né? A gente, a vida. Não é o castigo que cura, é o reconhecimento. Então quando a gente entende que o bem e o mal estão dentro da mesma alma, fazem parte de quem a gente é, que a mocinha e a vilã são duas faces do mesmo espelho, a gente se torna mais inteiro, mais humano, mais real. Então as novelas continuam emocionando gerações, né, porque falam a língua mais antiga da humanidade, a linguagem dos símbolos. Quando você se vê numa personagem, quando sente raiva, compaixão ou admiração, isso é o seu inconsciente te chamando para conversa. As vilãs, em especial, são aquelas que ousam ser, né, e por isso despertam amor e ódio na mesma medida. Então, da próxima vez que você assistir uma novela e se pegar dizendo essa mulher é terrível, pergunta aí, o que nela me incomoda tanto? Pode ser que a resposta te leve direto às partes suas que ainda esperam ser acolhidas. Se essa reflexão fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama novelas. Porque talvez, sem saber, essa pessoa também esteja tentando entender ali, né, o que as histórias revelam sobre a alma dela. E lembre-se, o inconsciente não fala com palavras, ele fala com imagens, símbolos e às vezes com uma vilã que a gente não consegue parar de assistir. Até o próximo vídeo.